Olá pessoal, voltamos agora para nossa sétima videoaula e chegamos na aula que todos estavam esperando, né? Quando a gente fala de Excel, o que a gente quer realmente é aprender as fórmulas, aprender as funções, né? Mas eu precisava passar por essa parte introdutória devido a ter muitas pessoas que ainda não mexeram no Excel e precisavam dessa introdução, correto? Mas agora realmente a gente vai entrar no Excel mais a fundo, correto? A gente vai começar aqui vendo tipos de endereços, tá? Referência absoluta, relativa e mista, correto? A gente vai ver arredondamento normal para cima, para baixo, captura de datas do sistema e hora, tá? Vamos aqui para o tipo de referência. Vamos arredar aqui um pouquinho mais para o lado, né? Eu vou inserir aqui novamente a linha de grade para que a gente possa entender melhor como funciona a questão da linha de referência, tá? Referência de célula. Então a gente tem aqui um valor a ser copiado. Vamos colocar aqui um valor a ser copiado, tá? Tá aí. A gente tem dois valores a ser copiado, correto? Se eu copiar esse valor para cá, tá? Ele vai copiar. Se eu fizer referência a esse valor aqui e eu puxar para baixo, o que é que vai acontecer aqui? Ele está fazendo a referência a uma célula. Essa célula, do jeito que ele está fazendo referência F2, tá? Tá fazendo referência ao conteúdo dessa célula. Ela está como referência relativa, né? Como é que a gente pode observar isso? Quando a gente puxar para baixo, ele vai deixar de ser F2 e vai passar para ser F3. Então, a célula agora faz referência a vídeo aulas Belém, né? Aqui no Edmilson, se eu puxar para o lado, ele vai fazer referência não mais a F, e sim a G. Então ele vai pegar o conteúdo da G, tá? Isso a gente chama de referência relativa, tá? Ela muda de acordo com a relação com relação à minha posição atual, tá? Então ela muda. Quando eu não quiser que esse valor mude, tá? Eu insiro cifrão antes e depois da coluna e ele não vai mais mudar. O valor de referência vai passar a ser o mesmo. Eu não quero, por exemplo, que quando eu levar aqui para baixo, né, ele seja relativo à minha posição aqui. Ele vai ficar absoluto nessa célula. De que forma eu faço isso? Em vez de colocar F2, vou colocar cifrão, tá? Antes do F e cifrão depois do F. Antes e depois da coluna, tá aqui, né? Agora, se eu puxar para baixo, vocês acham que vai aparecer vídeo aulas Belém? Não, ele continua aparecendo Edmilson, porque ele continua vinculado a F2, né? F2 agora é minha célula de referência absoluta, né? Se eu puxar de novo aqui, ele vai continuar como Edmilson. Se eu inserir um valor aqui qualquer, né? Aí eu puxar para o lado, né? Na relativa ele apareceria Correia, mas não. Ele vai continuar aparecendo Edmilson. Ele está de forma absoluta ligado a F2, correto? E o que é a célula de referência mista? A célula de referência mista é aquela que eu quero prender ou uma coluna ou uma linha. De que forma eu faço isso? Agora, em vez do cifrão estar prendendo tanto a linha quanto a coluna, eu quero que ele prenda apenas, por exemplo, a coluna. Só a coluna, a linha vai mudar. Então, se eu puxar esse camarada aqui para o lado agora,
ele vai continuar como Edmilson, porque ele está na mesma coluna, tá? Correto? Mas se eu puxar esse camarada para baixo, ele já vai aparecer vídeo aulas Belém. Por quê? Porque ele agora é uma referência mista. Pro lado, ele não altera. Ele continua como como se fosse absoluta, tá? Ele continua como se fosse absoluta, mas para baixo ele faz a alteração normal como se fosse relativa, tá? Isso são células de referência mista, correto? A mesma coisa eu poderia fazer se eu não quisesse que a coluna mudasse, a linha não mudasse. Aí eu prendo a linha aqui, ó, tá? A coluna pode mudar, mas a linha não, tá? Eu quero, por exemplo, mudar aqui. Deixa eu botar um valor aqui, vídeo aulas Belém. Inscreva-se no canal, tá? Então, se eu pegar aqui, onde foi que eu mudei aqui a referência aqui, ó, tá? Se eu pegar aqui, esse aqui tá preso a coluna, né? Se eu colocar o cifrão antes da linha, ele vai prender a linha, né? Se eu mudar aqui pro lado, ele vai aparecer o escrevas normal, porque a coluna agora tá solta, né? Ela tá como referência relativa, tá? Mas a linha não. Se eu ir aqui para cima, ele vai continuar como escrevas, porque a linha está presa. Para onde quer que eu caminhe na linha, ela vai continuar presa. Isso são os tipos, tá, de endereço. Então vamos apagar isso aqui, que não interessa mais. Espero que todos tenham compreendido. Se porventura tiverem dúvida, deixem no comentário que eu vou fazer o possível para responder o quanto antes para os senhores. E vamos às funções do Excel, tá? Funções de arredondamento. Vamos aqui, apoio aula 7, tá? Eu já deixei alguns valores pré-definidos aqui, beleza? E vamos tirar isso aqui, vamos preencher de novo, tá? Preencher aqui. Preencher do zero. Vamos colocar valores quebrados aqui. Colocar 12,123, 13,5415, 13,321, 43,57, 12, 16,7, 23,2, né? Aqui no valor 1 posso colocar qualquer valor, vou colocar 13,37, né? E aqui no valor 2 eu vou efetuar um cálculo, tá? Efetuar um cálculo aqui, isso aqui vai deixar de ser valor 2, ser um cálculo. Onde eu quero que esse valor aqui seja dividido por esse valor aqui, ó. Tá? O meu 13,37 vai ser dividido, né, pelo 12,123 que está na célula D6, correto? Sendo que um deles tem que ser absoluto aqui, minha referência. Qual é? O meu E, meu D3 aqui, ele tem que ter uma referência absoluta. Então vou colocar o cifrão aqui, ó, antes do D e depois do D, para prender a linha e a coluna. Pronto, né? Agora eu posso mover aqui para baixo e ele vai justamente efetuar os cálculos, correto? E o arred, de que forma eu utilizo o arred? O arred, ele vai arredondar de acordo com os princípios matemáticos, sempre botar o igual antes das fórmulas, arred, tá? Onde eu vou inserir aqui o valor, né, que eu quero arredondar, e a quantidade de dígitos que vão ficar na casa decimais. Eu quero que fique 2, por exemplo, né? Se fosse posto de gasolina seria 3.
Vamos deixar 3, depois a gente faz com 2. Olha aí, tá? Então ele arredondou para 3 casas decimais e depois completou com 0 o restante. Porque eu fiz, né, com que aparecesse um número maior de casas decimais para vocês poderem ver que ele fez justamente o arredondamento. Ou seja, não aparece nada depois da terceira casa decimal, é somente 0, tá? Se eu quiser aqui eu posso retirar, correto? Vamos fazer agora para 2 casas decimais. Agora esse 3 vai virar 0, né? 2 casas decimais, correto? E o 0, que já era 0, continua 0. Posso vir aqui e tirar, beleza? Vamos deixar com 2 casas decimais. Pronto. Como a gente está arredondando para 2, vamos deixar 2 aí. A mesma coisa a gente vai fazer com os outros. Clica, segura e arrasta aqui, ó. Aí perceba que vai utilizando os princípios da matemática. Ah, se o número for maior que 5, ele vai arredondar para cima. Se for menor que 5, ele arredonda para baixo, né? Então, como esse 9 aqui, ó, esse 9 que fica aqui na terceira casa decimal, ele é maior que 5, ele arredonda o número anterior para 1, né? Esse aqui é menor, vai arredondar para 0. Então, aqui o 6 é maior, ele arredonda para 1, né? Então fica 0,31. E assim sucessivamente, correto? E essa é a função do arred, ele vai executar o arredondamento conforme os, as regras matemáticas, tá? O arredondar para cima é diferente, tá? A gente utiliza da mesma forma, só que a gente vai escrever aqui agora arredondar para cima, tá? Arredondar, arredondar, ponto para ponto cima. A gente abre parênteses. Normalmente, novamente a gente vai escolher onde é que está o valor que a gente quer arredondar e quantas casas decimais. Vou colocar 2 casas decimais novamente. E agora observe que ele arredondou para cima, tá? Independente do valor que esteja na terceira casa decimal, ele sempre vai arredondar para cima, né? Olha aí. Aqui, por exemplo, no último caso, ele tem 6, arredondando para cima, o 7 aqui vira 8. Terceira casa decimal, ele tem 0, mas ele vai arredondar para cima, então 80 vai virar 81. Aqui eu tenho um 4, né? Então ele vai arredondar esse 1, vai virar 2. Então, de qualquer forma, vai ser para cima, ele vai sempre arredondar para cima. E o para baixo, basta mudar aqui de cima para baixo. Aí ele vai fazer a mesma coisa, só que arredondando para baixo agora. Correto? Arredondar para baixo. Então, independente do valor que esteja na terceira casa decimal, ele vai sempre arredondar para baixo. Correto? Então, dessa forma, a gente já viu as funções de arredondamento. Arredondar normal, arredondar para cima, arredondar para baixo, tá? E captura a data do sistema. Vamos lá, capturar a data do sistema. Vamos limpar isso aqui de novo, tá? Dá um delete aqui que é mais rápido. Pronto, né? Então, como é que a gente faz para capturar a data do sistema? Para capturar a data, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou formatar meu campo como data, tá? Onde é que eu quero capturar a data? Bora aqui no resultado, tá? Aí eu vou marcar aqui no campo como data abreviada, tá? Esse segundo aqui eu vou marcar, não quero como data abreviada, quero como data completa. Vou deixar ele maiorzinho aqui porque eu vou precisar. Pronto. Então a minha data abreviada vai ficar igual data, não, igual hoje. Igual hoje, abre e fecha parênteses.
abre e fecha parênteses, ele vai executar. Correto? Então ele abreviou minha data aqui, é a data atual, tá? E se eu fizer a mesma fórmula aqui na data completa, ele vai igual hoje, abre e fecha parênteses, ele vai completar a minha data. Hoje é sábado, né? 17 de novembro de 2018, e ele vai efetuar a busca, correto? Então, essa é a forma da gente capturar a data do sistema. Se eu quiser capturar a hora do sistema agora, a hora também é muito fácil. Primeira coisa que eu faço aqui, eu vou definir meus campos aqui como hora, beleza? Definir como hora. Agora eu posso inserir igual, eu quero saber agora, igual agora, tá? Retorna a data e horas atuais formatadas com data e hora. Aí vem aqui igual agora e tchum, tá? Agora são 15 horas, 41 minutos e 39 segundos aqui em Belém, tá? Aí se eu quiser fazer o mesmo aqui, igual agora, agora, pronto, correto? Ao atualizar a célula, ele atualiza a hora, qualquer hora que esteja aí. Essa é uma hora dinâmica. Então, se eu quiser colocar igual hoje, vai funcionar? Igual hoje. Vamos ver. Não, porque o hoje me traz a data, né? Por que que eu fiz esse teste? Porque se eu alterar esta função aqui, colocar aqui como data abreviada, por exemplo, e eu colocar o agora, ele me traz a data tal qual o igual hoje. Entendeu? Então, pessoal, por hoje foi isso, tá? Eu espero ter ajudado os senhores e até a próxima aula.